Irmãos, lembrando que quarta-feira nós temos a nossa preciosa reunião de oração, então que os irmãos possam estar vindo nas quartas-feiras orar aqui conosco. Será muito importante a participação e a presença de todos os irmãos aqui na reunião de oração. Amém? Irmãos, então daremos início à pregação. E eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Porém, se não vos converterdes, todos igualmente perecerei. Ou cuidais daqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos converterdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruta nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está a ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao seu redor e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos neste momento tão importante do Teu culto, que é o momento da proclamação do Evangelho, da pregação da Tua Palavra. Quão importante, ó Deus, é nós ouvirmos a Tua Palavra, crermos nela para sermos salvos. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, quebrante o mais duro dos nossos corações, para que essa palavra penetre em nós e mude as nossas vidas, nos transforme de dentro para fora e salve a nossa alma, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, e sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque se o Teu Espírito não nos convencer, eu, ó Deus, nunca conseguirei convencer ninguém pelas minhas palavras. Se não for o Teu Espírito nos dar um novo coração, nenhuma placa de igreja poderá nos dar um novo coração. Se não for o Senhor, ó Deus, nos fazer entender essa palavra, pode ser a pessoa, ó Deus, mais eloquente a pregar, de forma alguma, ó Deus, nós a entenderemos, porque a Tua palavra, ela se discerne espiritualmente, e somente aqueles, ó Deus, a qual o Senhor chamou, a compreenderá. Por isso, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida e de cada um de nós que estamos aqui, para que possamos compreender ela e sermos salvos dos nossos pecados. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, neste momento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos,
a mensagem dessa noite é um chamado ao arrependimento. O que é o arrependimento? A palavra arrependimento no grego é metanoia. O que significa quando nós falamos arrependimento? É mudar de ideia e propósito, como resultado de um conhecimento posterior. Logo, o verdadeiro arrependimento, ele envolve a transformação da nossa mente, com a percepção do caminho errado, junto com a atitude concreta para corrigi-lo. Então, quando nós falamos de arrependimento, arrependimento é essa mudança na nossa vida. Não é apenas um remorso, mas é uma mudança. Estávamos caminhando por aquela direção. O arrependimento é o caminho contrário àquela direção, é para o outro lado. E isso envolve o quê? A transformação da nossa mente com a percepção que nós estávamos errados, junto com a atitude agora de fazer o que é certo. Então envolve o nosso pensamento. Éramos cativos, o nosso pensamento, ao pensamento deste mundo, até o momento em que Deus, Ele abre os nossos olhos espirituais, e aí nós temos o entendimento dos nossos pecados. Olha como nós vivíamos nesse mundo, olha a forma como nós nos entregávamos ao pecado, a forma em que nós seguíamos neste mundo, o caminho que nós seguíamos. Uma vez que entra o arrependimento, a nossa mente se abre, o entendimento dos nossos pecados ficam claros para a nossa vida, e agora há o desejo nosso de corrigir aquilo que estava errado, a atitude agora de fazer o que é certo. Então a metanoia, o arrependimento, é uma mudança de pensamento tão profunda, que produz inevitavelmente novos modos de viver. É isso que é o arrependimento. É uma nova maneira de viver. Olha como o mundo vive. Quando nós nos arrependemos, agora o Senhor transforma de tal forma a nossa vida, que agora nós temos uma nova vida em Cristo. Em Cristo, tudo novo se fez. Então o verdadeiro arrependimento bíblico vai além do remorso, vai além do lamento ou do sentimento de culpa pelo pecado. Envolve mais do que simplesmente nos afastar do pecado. O arrependimento é uma mudança de orientação que inclui um julgamento sobre o passado e um redirecionamento intencional para o futuro. É uma mudança de orientação. Antes nós éramos orientados pelas trevas. A Bíblia deixa bem claro para nós que nós éramos guiados pelos espíritos enganadores deste mundo. Para onde o mundo nos conduzia, para onde Satanás nos conduzia, nós íamos para lá, íamos para cá, fazíamos a vontade deste mundo. Mas uma vez que nós nos arrependemos, o que acontece? Essa mudança de orientação. E agora, a nossa busca é agora para um redirecionamento para o caminho correto, de uma forma intencional para agora o futuro. Aquilo que fizemos de errado, aquilo que veio do nosso passado, ao nos arrependermos, agora há um redirecionamento. Agora Deus vai reorganizar a nossa vida e vai nos redirecionar para o caminho certo. No Antigo Testamento, o arrependimento, ou voltar-se para Deus, era o voltar-se para Deus de todo o coração. Era um tema recorrente nas mensagens dos profetas. O arrependimento, ele era demonstrado por meio de rituais no Antigo Testamento, como jejum, lamentações, vestir-se de pano de saco, sentar-se nas cinzas, prantear para expressar uma forte tristeza pelo pecado. Então no Antigo Testamento nós vimos que eles demonstravam o arrependimento, em especial de uma forma exterior. Em tese, esses rituais deveriam ser acompanhados de um verdadeiro arrependimento, que implicava um compromisso de renovar o relacionamento com Deus, um caminho de obediência à sua palavra e de viver agora corretamente. No entanto, em muitas ocasiões, esses rituais representavam apenas remorso e o desejo de escapar das consequências do pecado.
Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos aqueles homens pecando, e o profeta chamava: vocês precisam de se arrepender, muitos deles passavam por aqueles rituais, colocavam o pano de saco, sentavam-se em cinza, faziam lamentações, faziam jejuns. Mas isso não era porque realmente houve um quebrantamento do coração, mas o que acontecia muitas vezes era apenas um remorso: eu errei, ou então uma forma de escapar da consequência do pecado. Então a pessoa, ela ia até Deus porque ela queria escapar da condenação, mas não porque ela recebeu um novo coração, não porque ela agora foi conduzida, orientada a um novo caminho. Então, quando os profetas antigos exortavam as pessoas a se arrependerem e a retornarem para Deus, eles pediam uma reviravolta completa que vinha do coração da pessoa. Os profetas exortaram tanto a nação de Israel como cada pessoa a se afastarem de uma vida dominada pelo pecado e voltar-se para Deus. Isso é o arrependimento. Se afastam do pecado e agora vão para Deus. Caminhos opostos. Estávamos no pecado, agora nós nos afastamos do pecado e somos reorientados a irmos agora a Deus. Como o profeta Joel diz no capítulo 2, versículo 12 e 13: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. É isso que Deus quer de nós, da igreja. Não é o exterior, não é a roupa, não é a aparência, não é as lágrimas, mas é o coração. É uma reorientação da nossa vida como pecadores que precisamos de Deus. Ele quer que nós rasguemos o nosso coração. Não é termos uma religiosidade, uma religião. Agora eu estou em uma igreja, agora eu vou a uma igreja. Isso não adianta, isso não basta para sermos salvos. A exigência de Deus é que rasguemos o nosso coração, é que haja uma transformação, uma mudança, uma metanoia nas nossas vidas. E isso é expresso em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o profeta Joel já falava, como todos os outros profetas: rasguem o coração de vocês. Muitas vezes eles rasgavam as roupas, mas o coração continuava o mesmo. Isso não bastaria. Deus quer o nosso coração. Já o tema no Novo Testamento sobre o arrependimento, nós vemos começando com a pregação de João Batista em Mateus 3:2, e depois com o Senhor Jesus em Mateus 4:17. Ambos chamavam urgentemente as pessoas ao arrependimento, porque era chegado o reino de Deus. O reino de Deus estava próximo. A primeira pregação de João Batista era chamando o povo ao arrependimento. A primeira pregação do Senhor Jesus é chamando o povo ao arrependimento. Há uma urgência de conversão, há uma urgência de nós redirecionarmos a nossa vida para Deus, há uma urgência de nós abandonarmos os nossos pecados, há uma urgência de nós sermos transformados de mente, coração e caminhar neste mundo. Sempre houve isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muitos escolheram essa reorientação dada por Jesus, dada por João Batista, de mudanças radicais em suas vidas. Isso começou a ser demonstrado quando João Batista ele vai fazer o batismo, em Marcos 1:4, quando ele chama o povo ao arrependimento por meio do batismo. Ele anuncia que o povo precisava de se arrepender dos pecados. E o povo então, quebrantado de coração, eles vão até João Batista para serem batizados. Mas não somente isso, também houve profundas mudanças no estilo de vida e nos relacionamentos daquelas pessoas, como diz em Lucas 3, de 8 a 14, diz assim: então as multidões o interrogavam João Batista, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe João Batista: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, quem tiver comida, faça o mesmo.
Foram também os publicanos, os cobradores de impostos, para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que havemos de fazer? Responde João Batista: Não cobreis mais do que estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: E nós o que faremos? E ele lhes disse: Não maltrateis a ninguém, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. O arrependimento, ele traz uma mudança por completo, uma mudança de coração, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. E é isso que Deus espera do seu povo, em um mundo caído, em um mundo mergulhado no pecado, em um mundo entregue ao pecado. A Bíblia diz que o povo dele seria luz neste mundo e sal nessa terra. E isso nós vemos quando acontece o verdadeiro arrependimento, a verdadeira reorientação na nossa vida. Aquilo que fazíamos de errado, a vida que vivíamos errada, agora é reorientada a buscarmos a Deus, a fazer o que é o certo. O arrependimento na Bíblia implica em uma mudança completa e irreversível da mente, coração e ações. O arrependimento reconhece que o nosso pecado é uma ofensa contra Deus. Nós ofendemos Deus todos os dias. Todos nós pecamos contra o Senhor e todos precisamos de nos arrepender. Arrepender-se significa mudar de direção, abandonar o próprio eu em direção a Deus, abandonando também o passado rumo a um futuro dirigido pelos mandamentos de Deus, reconhecendo que o Senhor reina sobre a nossa existência. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento, como ele diz em Lucas 5,32: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em sua despedida com os discípulos, Jesus ordenou que levassem a sua mensagem de arrependimento em fé a todas as nações, como diz em Lucas 24:47, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O arrependimento é o mandamento de Deus. Deus nos chama, todos nós, ao arrependimento. E nessa passagem que nós lemos, vamos retornar aí em Lucas 13. No versículo 1 diz assim: Naquela mesma ocasião, o que Jesus está falando? Jesus, ele vai estar falando uma conversa que ele havia falado antes. E o que ele tinha falado antes de começar o capítulo 13? No capítulo anterior, Jesus estava ensinando que qualquer pessoa que tivesse de enfrentar um processo com várias provas incriminatórias contra si, faria muito bem em estabelecer um acordo com a parte lesada, antes que o caso fosse parar nas mãos do juiz. Então, anteriormente, Jesus estava falando a respeito disso, que se alguém tivesse sendo levado ao tribunal, e houvesse provas de que ele realmente cometeu crimes, Jesus fala: é melhor vocês, antes de ir para o juiz julgar, vocês resolverem essa causa entre vocês, vocês resolverem as pendências, vocês estabelecerem um acordo entre vocês, entre as partes lesadas. É a mesma coisa, nós estamos no trânsito, há uma placa pare, mas nós não paramos, passamos pela placa e batemos no carro. Está lá filmado, lá naquela esquina principal, filmou que você não parou e passou pela rua e bateu e cometeu um acidente. Todos sabem que você é culpado por aquilo. Qual que é a ideia? De vez você tenta brigar no tribunal que você vai perder e o juiz vai te condenar, tenta resolver com a pessoa a qual você bateu o carro. Resolva com aquela pessoa, porque você sabe, se for levar para o tribunal será pior, você vai perder a carta, vai levar pontos na carteira e tudo mais. Então é melhor resolver com a pessoa a questão do que deixar ela prosseguir para o tribunal,
porque você estava errado. E Jesus está falando o que para eles? Logo, os pecadores, nós, devemos nos reconciliar com Deus agora, pois nós pereceremos se esperarmos até o dia do julgamento final. Jesus está falando o que para eles? Olha, contra vocês já pesam diversas acusações. Todos nós quebramos toda a lei de Deus, todos nós desobedecemos todos os mandamentos de Deus. A nossa vida está escrito em um livro, tudo o que fizemos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos estão escritos em um livro. Todos nós entendemos que nós pecamos, que nós falhamos, que nós erramos, e sabemos que se nós partirmos deste mundo desta forma, quando chegar diante do julgamento de Deus, o que nos resta é a condenação. É por isso que Jesus fala: não deixe chegar ao juiz, resolvam enquanto vocês estão a caminho, se arrependam, pecadores, porque contra nós pesa todos os pecados, somos maus, nós não quebramos um pecado, nós quebramos toda a lei. Se nós fôssemos o melhor dos cristãos e tivéssemos cometido apenas um pecado, Tiago diz que por um único pecado nós nos tornamos culpados de toda a lei. Seja o melhor, seja o que se julga mais santo, como o mais pecador, todos são culpados de toda a lei. Olha a urgência do arrependimento. E por isso que Jesus então ele vai falar naquela mesma ocasião, porque ele estava ensinando isso, a urgência de se arrependerem. Por quê? Porque a acusação que pesa contra nós é que seremos condenados no final, caso não nos arrependamos. Então ele continua no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 1 diz assim: então naquela mesma ocasião, quando Jesus estava falando a respeito disso, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido assim? O que tinha acontecido? Aqui é descrito que alguns galileus foram ao templo para oferecer sacrifícios a Deus. E ao chegar no templo, na hora que eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, veio uma ordem de Pilatos que mandou matar todos eles e pegar o sangue deles e aspergir sobre a oferta, o sacrifício que eles estavam fazendo. Aqueles homens estavam no templo para buscar a Deus. Eles não esperavam que aquele seria o seu último dia. O que passa pela cabeça? Eu vou ao templo para buscar a Deus e lá eles me matam. Nenhum deles esperavam que seria morto aquele dia. Mas naquele dia foi o último dia deles. Mas olha o interessante. Os judeus pensavam que o fato daqueles homens terem morrido daquela forma é porque aqueles homens eram muito pecadores. Então eles pensavam assim: isso aconteceu, Jesus, daqueles galileus terem sido mortos lá no templo, oferecendo sacrifício, porque eles eram muito maus, e Deus então os castigou. O entendimento deles era quando acontecia algo muito grave, eles achavam que era um castigo de Deus sobre eles. Mas Jesus vai responder o quê? Não, no 3, não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então eles achavam o quê? Aquele mal aconteceu com aquelas pessoas porque eles são pecadores muito maus, mas nós não, nós somos pessoas boas. Não é assim que muitas vezes pessoas acham? A maldade acontece com os outros, né, porque é um castigo de Deus, mas não acontece conosco porque somos bons. Então eles achavam isso, e Jesus fala: não, isso não aconteceu porque eles eram maus, na verdade todos são maus. O que estava mostrando ali é que o juízo de Deus veio sobre eles, para mostrar que um dia o juízo de Deus virá sobre todos.
Todos igualmente pecaram. E se vocês, olha o que Jesus fala para eles: se vocês não se arrependerem, vocês igualmente perecerão. Olha a urgência do arrependimento. Olha a urgência de nós nos arrependermos hoje. Aqueles homens não esperavam que seria o último dia, mas aquele dia foi o último dia deles, e eles morreram. Nós não sabemos o nosso último dia, nós não podemos deixar para nos arrepender amanhã. Nós devemos confessar os nossos pecados hoje e pedir a Deus para que Ele molde o nosso coração hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Não ache que você escapará da ira de Deus sem um arrependimento. Aqueles homens achavam que escapariam porque eram pessoas boas, mas Jesus fala: não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Pelo contrário, vocês são rápidos para fazer o que é mal. Paulo diz em Romanos capítulo 3. No versículo 4 então diz: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? O que tinha acontecido? Uma outra tragédia, provavelmente na construção dessa torre. Essa torre vem a desabar, e quando essa torre desaba, eles estavam construindo, os construtores estavam construindo, os pedreiros, a torre. Mas no momento aquela torre desabou, a torre de Siloé, e matou 18 pessoas. E eles então entendiam que aquilo aconteceu porque aquelas pessoas que morreram eram culpadas, eram más, tinham se desviado de Deus. E Jesus fala: não é nada disso, não é nada disso. Ele fala no 5: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não eram. O conceito aqui é que Jesus está mostrando para aqueles homens que nós estamos caminhando para o juízo eterno. Todos nós. Um dia findará as nossas vidas, um dia chegará o fim para todos nós, e que todos nós estamos caminhando para lá. E o conceito que eles tinham de salvação é que se eles fossem obedientes, que eles praticassem, que se eles fizessem bondade, caridade, boas obras, tivessem uma religião, eles se salvariam. Porque nesse conceito de religiosidade, eles se consideravam pessoas boas. Mas Jesus vai falar o quê? Não é nada disso. Assim como aconteceu com aqueles homens e eles morreram, assim também acontecerá com todos aqueles que não se arrependerem verdadeiramente. Todos perecerão igualmente. É necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Olha a urgência. Aqueles homens que estavam trabalhando na torre de Siloé, eles nunca imaginavam que aquela torre ia desabar na cabeça deles e eles iriam morrer naquele momento. Nunca. Quantos deles partiram e se perderam sem um arrependimento? A morte bateu na vida deles naquele momento em que eles não esperavam. E você acha que é diferente hoje para nós? Tem uma plaquinha na sua cabeça falando: eu vou morrer daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Não! É por isso que o Senhor fala: arrependam-se hoje. Hoje é o momento. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Paulo diz em sua segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação não é amanhã, o dia da salvação é agora. O dia de nos arrependermos é agora. O dia de crermos em Cristo é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã a torre de Siloé pode desabar sobre você. Amanhã o imperador romano pode te sacrificar. Por isso o momento do arrependimento é agora.
Há uma urgência ao nós nos arrependermos, há uma urgência de nós buscarmos a Deus de coração, há uma urgência de transformação, de santificação, há uma urgência da regeneração, há uma urgência da justificação, há uma urgência da adoção, é uma urgência para que sejamos salvos. Quantos de nós estamos aqui nessa noite e não sabemos se somos salvos, não sabemos se estamos salvos? Irmãos, como que você vai sair por esta porta sem saber se você é salvo? Hoje pode ser o teu último dia. A nossa vida não se resume a estas coisas deste mundo. A nossa vida se resume na eternidade. Aqui a Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros, estamos passando, o nosso corpo está se esfarelando, breve nós morreremos, breve não estaremos aqui. E para onde nós iremos? Qual a nossa esperança senão Cristo? Qual a nossa esperança senão novos céus e nova terra? Qual a nossa esperança? Qual a tua esperança? Você não pode sair por essas portas sem saber se você é salvo. Você precisa de clamar ao Senhor e pedir: Senhor, me salve nesta noite. Então Jesus, ele vai falar sobre uma parábola, e uma parábola de uma figueira que era estéril, que é o versículo 6, e ele diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira, e essa figueira, ela estava plantada na sua vinha. O que significa? A vinha era um local onde a terra era bem fértil. Então essa figueira, ela estava plantada num lugar muito fértil, e vindo procurar fruto nela, ele não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Então havia essa figueira plantada, e indica, quando fala que há 3 anos vinha procurar por fruto, indica que era uma árvore bem firme, e que já deveria estar produzindo frutos. Contudo, era improvável que viesse a produzir alguma coisa, e estava apenas ocupando o espaço que poderia ser mais bem utilizada em uma árvore frutífera. No entanto, olha aqui que diz, no versículo 8: porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. No entanto, foi dado mais uma oportunidade para ela. O fato de Deus não punir nós pecadores imediatamente, não significa que Ele aprove o nosso pecado. Antes, Ele demonstra que é misericordioso, e que os pecadores precisam de se arrepender enquanto há tempo. Na verdade, Deus deveria ter derrubado aquela torre de Siloé sobre todos, porque todos mereciam a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não era apenas 18 que mereciam morrer, todos mereciam morrer, todos mereciam a condenação, todos mereciam, porque todos pecam, todos pecaram, todos merecem. Mas olha a misericórdia de Deus: apenas 18 morreram, e os outros milhares permaneceram vivos, para que diante daquele juízo, eles pudessem então ver aquilo, e se arrepender dos seus pecados. Porque um dia chegará, em que todos perecerão como aqueles pereceram. Chegará um dia que todos falecerão. Chegará um dia, em que todos terão que dar conta de sua vida diante de Deus. Mas o que nós observamos? Que ao invés de Deus matar todo mundo, destruir todo mundo, Ele foi misericordioso, tem sido misericordioso conosco. Ele poderia ter nos condenado ontem, Ele poderia ter nos matado ontem, Ele nos protegeu, nos guardou, nos deu mais um dia de vida. Olha como Deus é misericordioso, mesmo sem merecermos, Ele poupou a nossa vida. A figueira aqui representa especialmente Israel, que recebeu mais uma oportunidade de se arrepender. Mais uma oportunidade.
Quantas oportunidades Deus nos tem dado para nos arrependermos? Quantas vezes nós já não ouvimos o Evangelho? Está na hora de nós buscarmos a Deus de coração, porque Ele diz que todo aquele que buscar a Ele de coração o encontrará, todo aquele que bater vai se abrir, todo aquele que buscar vai o achar. Por que nós temos andado tão distante do Senhor? Por que nós temos vivido tão distante de Deus? Olha a nossa vida, nós precisamos do Senhor mais do que imaginamos. Talvez nós não imaginamos o tanto que nós precisamos de Deus. Olha para nós, somos apenas um pó, que em breve desfalecerá, se tornará pó. Ao pó do pó veio, ao pó voltará. Olha como nós precisamos de Deus. Nós somos limitados, somos finitos, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele nos chama, Ele nos dá as oportunidades, Ele nos chama pelo Evangelho. Está na hora, irmãos, de nós levarmos a sério ao Senhor. A conclusão diante de tudo isso: o que é o verdadeiro arrependimento bíblico? Ele é caracterizado por 4 elementos. Quando nós falamos então sobre o arrependimento, ele é caracterizado por 4 coisas. Nós temos que observar se isso está acontecendo em nós. Primeiramente, o verdadeiro arrependimento, ele envolve um senso de consciência da própria culpa, da nossa pecaminosidade e do nosso desamparo, ou seja, encontramos impotentes diante da situação. Primeiramente, há uma consciência de culpa. Nós somos culpados. Olha para nós, pecadores. Fizemos o que era mal, fazemos o que é mal. Depois nós temos o quê? A consciência de pecado. Quantos pecados nós não cometemos? É uma consciência clara, somos pecadores. Porque nós não pecamos apenas por não fazer, eu nunca matei. Mas você já pensou? Pensamento, olhar, omissão. Hoje nós somos lá no asilo, não fomos evangelizar no asilo? Quantos poderiam ter ido no asilo evangelizar e ficaram em casa dormindo? Omissão, pecado, porque nos é chamado a evangelizar. Omissão também é pecado. Olha a nossa vida. A Bíblia fala o que para nós, Paulo? Se nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, pecamos, até nisso. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, é pecado também. Então a nossa vida é uma bola de pecado, é cheio de pecados. E nós temos que ter consciência disso, que somos pecadores, que desobedecemos, que fizemos o que é mal, e que diante disso nós estamos desamparados, impotentes. E agora? Como me limpar? Como me purificar? Como eu posso me lavar desses meus pecados? Primeira coisa é esse. A segunda coisa que envolve o verdadeiro arrependimento é que uma vez que tem esse senso de culpa, pecado e desamparo, agora envolve uma dependência e uma confiança na misericórdia de Deus. Passamos não mais a confiar em nós mesmos, em nossas obras, mas agora a nossa confiança está totalmente na cruz de Cristo. Uma vez que nada podemos fazer por nós mesmos diante desses pecados, da dureza desse coração, a nossa única chance é depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Cristo, o nosso Salvador. E é isso, envolve essa dependência e essa confiança em Deus. Quantos que ao pecar, ao invés de ir a Deus, se entregam ao mundo, se entregam mais ainda ao pecado? Mas olha a diferença. Quando realmente nós recebemos o Espírito Santo e nos arrependemos, ao invés de nós fugirmos de Deus, agora nós dependemos de Deus, nós nos submetemos a Deus, nós reconhecemos que somente Deus pode nos salvar. O terceiro elemento do verdadeiro arrependimento é que o verdadeiro arrependimento, ele implica em uma mudança de atitude e ação em relação ao pecado.
Antes nós amávamos o pecado, hoje nós odiamos o pecado. Antes nos alegrávamos embriagando, antes nos alegrávamos em fazer as imoralidades sexuais, antes nos alegrávamos em drogas, antes nos alegrávamos em prostituição, antes nos alegrávamos no adultério, na infidelidade. E agora houve uma mudança, nós odiamos tudo isso. Nós odiamos o pecado. O pecado já não é mais uma prática. O pecado agora se torna um tropeço na vida do cristão. Olha a diferença. Antes amávamos aquilo. Hoje nós odiamos tudo isso. Tudo que desagrada a Deus. E o quarto elemento do verdadeiro arrependimento é que ele resulta em uma busca radical e persistente de uma vida santa. O que significa a palavra santificação que nós já estudamos? Ser separado do pecado para agora servir a Deus. Antes estávamos misturados no pecado. Com o arrependimento nós nos tornamos santos. Agora nós somos cortados da comunhão com o pecado. E agora nós somos conduzidos a servir a Deus, a viver para a glória de Deus, tirados do pecado, cortados do pecado para viver para a glória de Deus. Agora a nossa busca não é mais o pecado, mas agora é uma vida santa, é obedecer aos mandamentos de Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. Em resumo, o que Jesus quer nos ensinar é que todos nós somos pecadores, e por isso todos devem se arrepender, ao contrário, pereceremos. Jesus alerta para nós não deixarmos para amanhã, pois pode ser tarde demais. Assim como os galileus não esperavam que aquele fosse o seu último dia, e nem os 18 da torre de Siloé, assim também nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Muitas vezes, estamos vivendo uma vida que tem ofendido a Deus, ou temos sido rebeldes ao Senhor, seja por atitudes, por palavras, pelo caminho que temos andado, seja pelos nossos pensamentos ou até pela nossa omissão. Ter um entendimento claro de que estamos pecando contra Deus se torna muitas vezes obscurecidos pela religiosidade que praticamos ou pela moralidade que vivemos. Muitas vezes por causa de uma religiosidade. Porque eu vou na igreja, toda semana eu vou na igreja. Ou por causa de uma moralidade. Nossa, eu não faço nada de errado, sou uma pessoa boa. Muitas vezes tudo isso acaba o quê? Acaba obscurecendo os nossos pecados. E nós, de vez compreendermos que somos pecadores, acabamos achando, não, eu não tenho tantos pecados assim, mas aquela pessoa tem. Eu não sou tão mal assim, mas aquela pessoa lá fora é. E muitas vezes isso acaba obscurecendo. E Jesus fala, não é bem assim. Todos pecaram. Todos precisam se arrepender. Seja o pior dos pecadores, seja o mais moral de todos. Seja o ímpio, seja o mais religioso, todos precisam se arrepender, todos precisam de Cristo, todos precisam receber um novo coração. E como isso é possível? Somente por meio de Deus. Nós precisamos que Deus haja em nossas vidas, nós precisamos que Deus haja em nosso coração. E nessa noite, é uma noite que nós viemos aqui para buscar a Deus. É uma noite para nós clamarmos ao Senhor. Senhor, por favor, salve a minha vida. Senhor, por favor, muda o meu coração. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda. Nós precisamos, irmãos. Olha aquela figueira. Há quanto tempo ela estava infrutífera, e o Senhor, vou cortar,
mas Jesus intercede por nós e fala: espera, espera, Pai, calma. E Ele ora por nós, intercede pelo seu povo, para nós não sermos destruídos com este mundo. É por isso que nós não somos consumidos, não é porque somos bons, mas é porque Jesus está intercedendo por nós, como Ele intercedeu por aquela figueira. Mas até quando? Até quando? Há um limite em todas as coisas, porque se continuar e não produzir fruto, será arrancado. Meu irmão, não deixe isso acontecer com você. Busque a Deus de coração nessa noite. É uma noite para nós buscarmos ao Senhor, é uma noite de conversão, é uma noite de arrependimento. Se você chegou aqui nesse lugar com o teu caminho totalmente contrário, meu Deus do céu, é uma noite, não é apenas buscar o perdão de um pecado, é buscar o perdão de um estilo de vida, de um estilo de coração, de um estilo de pensamento. Falou: meu Deus, eu nada me pareço com Cristo, Senhor, me muda, me salva. E eu sei que todos aqueles que clamarem ao Senhor, Jesus diz que todos aqueles que forem até Ele, de modo algum Ele os abandonará, de modo algum Ele expulsará de sua presença, mas Ele acolherá cada uma das ovelhas que com fé for até Ele. Por isso nessa noite nós vamos curvar agora a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e pedirmos ao Senhor. Eu não sei a forma em que você chegou aqui neste lugar, eu não sei se o teu coração está distante de Deus, se talvez você está apenas vestido de saco de pano, aparentando ser cristão, mas o teu coração continua duro. O profeta Joel falou: Senhor, rasgue o coração, rasgue o teu coração diante do Senhor. Pode ser o busquei a Deus, ou qualquer salmo. Busquei a Deus, Ele me atendeu e me livrou de todo o mal. Todos que o contemplam têm alegria, serão honrados por Deus, serão honrados por Deus. Clamei ao Pai, Ele me ouviu e me livrou
pela mão do Senhor, pela mão do Senhor. vamos todos proclamar a grandeza do Senhor. Vamos juntos exaltar, adorar seu santo nome. Provai e vede que o Senhor é bom, como é feliz quem nele confiar. Temei a Deus e dá-lhe glória, e nada irá faltar, e nada irá faltar. Vamos todos proclamar a grandeza do Senhor. Vamos juntos exaltar e adorar seu santo nome. Vamos adorar cada dia mais no teu altar, como brasa viva. Vamos adorar cada dia mais no teu altar, como brasa viva. Vamos adorar cada dia mais no teu altar, como brasa viva. Vamos todos proclamar a grandeza do Senhor. Vamos juntos exaltar, adorar seu santo nome. Provai e vede que o Senhor é bom, e nada irá faltar, e nada irá faltar. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nós te damos graça pelo Senhor ter nos dado mais uma chance para nos voltar a Ti. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa ter tocado em nossos corações, a fim de que todos nós venhamos a nos arrepender diante de Ti. Que Tu, ó Deus, nos ajude enquanto caminharmos por este mundo. Que a Tua bondade e misericórdia venha nos acompanhar em todos os momentos, seja durante as bênçãos, seja nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Pedimos a Tua ajuda, ó Deus. Nos socorra, ó Pai, quando pensarmos em desistir. Nos socorra, ó Deus, quando cairmos. Nos socorra, ó Deus, quando os pecados baterem ao nosso coração. Nos ajude em todo momento, ó Senhor. Precisamos de Ti e dependemos de Ti. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento, e que o Senhor nos abençoe neste início de semana. Nos guarda durante essa semana, ó Deus, de todo mal, de toda tentação, de tudo, ó Deus, que seja artimanhas do diabo, sejam talvez a dureza do nosso coração, seja talvez, ó Deus, os desejos pelas coisas deste mundo. Senhor, nos guarda
de todo este mal, e nos preserve, ó Deus, por mais essa semana, e nos permita novamente voltarmos à tua casa o mais breve possível para te adorar. Obrigado por tudo, ó Deus, é o que eu oro, em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós estamos encerrados, que Deus abençoe a todos. Você possa cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo.